Olha, quero aproveitar e agradecer muito a Conceição por ter aceito o nosso convite e participar desse momento ímpar, pela essa primeira vez de muitas, assim espero. Muito obrigada, Conceição. Fábio, muito obrigada a você pelo seu empenho, pela sua iniciativa. Eu que agradeço, né? Agradeço também a Conceição, do fundo do coração. A Conceição sabe, conversei com ela, fiquei muito feliz quando ela disse o sim para mim, para nós todos, né? Então, isso com certeza está sendo maravilhoso para todos nós, tanto trabalhadores como assistidos do Morada. Está sendo fantástico para todos nós. Então, muito obrigado, realmente de coração, Conceição, muito obrigado mesmo. Então, nós vamos agora fazer nossa leitura. A Aline já deve estar com a mensagem preparada. Já. Ela vai ler para a gente e eu vou fazer a prece. E aí depois a gente passa a bola para a Conceição. Tudo bem? Combinado. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E foi maravilhosa, porque caiu na mensagem 62, devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios 4,16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade é imperecível, se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajuda e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedregulhos na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus Pai de misericórdia, Jesus, nosso grande mestre, espíritos amigos, trabalhadores do bem, consoladores, muito agradecer nesse momento e rogar
que tu possas, mestre amado, nos abençoar, para que possamos ter uma reunião exitosa e extrair dela um grande aprendizado para nossas vidas, para a nossa caminhada. Que possamos, todos juntos, vibrar nesse momento em prol da nossa palestrante, que ela possa trazer para todos nós a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e que ela seja de consolo e que ela seja de auxílio para todos nós que, nesse momento, estamos vivendo uma situação difícil nesse planeta, neste orbe, e que tenhamos uma reunião com muita paz, harmonia, e que o amor de Jesus esteja entre todos nós nesse momento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Pode começar, Conceição. Vamos Eles tentar de novo aqui. estão ouvindo só o áudio ou o áudio e o vídeo? Eles estão vendo e te ouvindo. Todos, né? Ah, Todos nós. então tá bom. Eu não estou... Vamos lá. Oi, gente! Uma alegria! Oi. Uma alegria Boa essa noite. oportunidade que Deus está nos dando de... Oi, tia. Oi, gente! Nós estamos aqui. Que bom, Lígia! Já reconheci a voz. Vamos estudar, gente? Quem tem o livro dos Espíritos aí em casa, pega. E aí já vamos direto na fonte. Opa, chegou. Chegou, Fabinho? Chegou, né? Agora sim. Chegou. Aí você Ótimo, vai me dando maravilha. toque e eu vou trocando a tela, tá bom? Beleza. Você vai acompanhando também a leitura e você vai... Meus amigos, o Fabinho, então, nos ligou essa semana com esse desejo, com essa vontade de estarmos juntos, estudando as casas espíritas por um movimento de bom senso. Achou melhor nós nos isolarmos, não estarmos juntos na instituição, falando fisicamente, materialmente. E então surgiu essa ideia do nosso querido Fabinho de nós nos encontrarmos aqui, e ele nos presenteou com esse convite, porque eu costumo falar que quando alguém nos chama para falar de espiritismo, para mim é Jesus chamando, e eu não posso dizer não. Eu tenho por obrigação, dever e respeito dizer sim sempre quando Jesus nos chama para falar, para esclarecer, para acalmar, porque é sempre bom lembrar que o Consolador, né, o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, a doutrina ela nos veio no momento para nos trazer um consolo. O consolo no movimento não é o consolo de passar a mão na minha cabeça e dizer simplesmente, calma que eu vou te defender. Não, é o consolo de calma que eu estou contigo. Calma que isso é justo. Calma que tudo vai passar. Então, esse momento que nós estamos vivendo, onde o nosso grau de estresse, o grau de preocupação, o medo, o desespero tem tomado uma proporção muito grande. Então, o nosso propósito hoje, nesse trabalho, que o nosso irmão Fábio nos convidou, é estudar os flagelos do Livro dos Espíritos. Essa semana fizemos até um rápido estudo, e nós, assim, conversarmos sobre isso. E logo depois nós vamos fechar com uma orientação do nosso querido Emmanuel. Todos estão me ouvindo bem? Eu gosto de ver, tocar, abraçar, ver os olhos, eu não estou vendo ninguém. Eles estão todos respondendo pelo chat que sim. Estamos O áudio está bom? ouvindo. Tá Ah, ótimo. que bom. Tá ótimo. Dá para levar Estamos chibatada?
Tudo Estamos lhe bem, tia ouvindo. Conceição? Tudo ótimo. Ô, Luiz, um Graças a abraço. Deus. Luiz! Manda a chibatada. Manda chibatada. Então vamos lá. Vocês estão me vendo bem? Estamos ouvindo e vendo Muito bem. bem. Ouvindo você, Maravilha. Paulo Conceição. Olha lá, tem muita gente aqui. Paula Fernandes, Gisele, Henrique Cabroco, Santa, Janaína, Paulo Macedo, Paulinho, Ana Paula, Adriana Oliveira, Juraci, Juju, querida, beijo. Cadê? Quero mais dois, só para me ver quem está aí. Valdeirês, um abraço. Ana Nóbrega, oi, Ana. BC Sobrinho, beijo. Paula Rolim, beijo, querida. Andréa Cavalcante, JP, Tatiana, Henrique Caboclo, um abraço, querida. Edileuza, amor, e Adriana, Claudinha, querida. JP, Alvina, o Luiz, Francisca Reis, Felipe. Eita, muita gente. Olha a Adriane Souza, Márcia Franca, oi, que lindinha. Naura, muita gente, muita gente. Pronto, então vamos agora rogar que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar. Oi, Jô, prazer meu. Então vamos lá? Pega o livro dos Espíritos, ou então o nosso querido Fabinho vai passar aí. Já, Fabinho, questão 729. 738, perdão. 738. Então, olha só para nós entendermos. O Livro dos Espíritos, gente, essa primeira obra espírita é a base da doutrina, tá? É a base da doutrina. Então, às vezes nos questionam, já que o Evangelho é a principal obra, por que chegou na terceira? Foi a terceira obra e não a primeira. Você imagina que para os espíritos falarem do Evangelho à luz do Consolador, era necessário nós termos uma base doutrinária, porque nós não tínhamos. Então, o primeiro livro, a primeira obra para sedimentar esse grande edifício é o Livro dos Espíritos. 1019 questões, na verdade são 1018, porque houve um erro gráfico, mas são 1018. Mas vamos falar 1019. 1019 questões que aborda tudo, tudo. Às vezes nós nos arvoramos a fazer perguntas e às vezes as pessoas não têm a humildade para quem você direciona a pergunta e dizer não sei. E aí a pessoa acaba te dando uma resposta por achismo. Não puxa esse fio para cá. Seu Almiro, desliga o seu microfone. Então, nós vamos ver o quê? Nesse processo de O Livro dos Espíritos, a pessoa faz a pergunta e, às vezes, a pessoa não tem a humildade de dizer, não sei. Então, o que ela faz? Ela vai e responde conforme aquilo que está na cabeça dela. Então, procura o Livro dos Espíritos. E o que o professor Allan Kardec, o Denisar, nosso querido Denisar, o que ele fez? A obra é dividida. Nós temos o primeiro capítulo, que vai falar de Deus, que aí vem o livro A Gênese, vai desenvolver. Tem um segundo capítulo que vai retratar o mundo espiritual, e aí vem o livro dos médiuns e vai desenvolver. Tem um quarto livro, que ele vai falar sobre as leis morais, e aí vem o Evangelho, vai desenvolver. E tem um quarto livro, que é Penas e Gozos Futuros, que nós vamos estudar isso no livro Céu e Inferno. Então, a gente percebe a pedagogia perfeita. Então, o Livro dos Espíritos é a base. Agora, o que eu acho legal é porque Kardec, esse missionário, um espírito, como diz a obra, Obras Póstumas, um espírito familiar, né? Um espírito próximo do nosso Senhor Jesus, que veio com essa missão, ele sabia fazer as perguntas. Porque para nós termos boas respostas, é indispensável que tenhamos boas perguntas. Então, ele sabia fazer as perguntas. E as respostas, meus irmãos, é dado por espíritos nobres. E algumas vezes nós temos que ler 2 ou 3 vezes para a gente entender e mergulhar na resposta. Então, aqui o nosso professor Allan Kardec, ele colocou a questão 738, que ele vai falar dos flagelos, né? Que é flagelos destruidores, está dentro da lei de destruição. Eu costumo dizer assim, gente,
Ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, a humanidade ela viveu várias pandemias. Não é a primeira. E não sei se vai ser a última. Mas o que nós temos sempre que entender é que não existe vítima. Não existe absolutamente nenhuma vítima. Se nós falarmos que alguém foi vítima de uma situação, eu estou afirmando que Deus não é justo. Logo que a lei divina não é justa. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que todos nós estamos no lugar exato, no país exato, com o grupo familiar exato, na profissão exata, dentro do avião exato. Nada está errado. Tudo está interligado. Isso quer dizer o quê, Conceição? Isso quer dizer que eu tenho que fazer a pedagogia, né? Pedagogia não, a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Isso quer dizer que eu tenho que seguir o evangelho, porque o roteiro de vida é o evangelho. Se eu faço esse esforço diário, para seguir esse roteiro, eu não tenho com que me preocupar. Se mesmo eu seguindo esse roteiro, ainda assim as dores vão chegar, porque faz parte. Então, o que nos falta é essa consciência de espiritismo, essa consciência do Consolador, essa consciência de que tudo está certo, tudo está no lugar. Para que o desespero? Para que o desespero? E olha, gente, eu percebo no dia a dia que as pessoas estão surtando. E vocês acham que isso não vai ficar marcas? Vai ficar, psíquicas e emocionais. Nós vamos chegar a um período, se nós continuarmos nesse ritmo, que a gente vai olhar para o ser humano e só vai ver vírus. A gente só vai ver pessoas infectadas. A gente vai olhar para os objetos e vai imaginar que está tudo infectado. Daqui a pouco a gente está batendo a cabeça na parede. Então, eu acho que devemos sim ter bom senso, devemos ter cuidado, mas que isso não tome uma proporção que a gente não venha surtar. E daqui a pouco a gente está com vários transtornos. Então, calma. Calma. Então, vamos lá. Isso aí foi só a entradinha, um alfacezinho com tomate. Não se preocupe que eu lavei direitinho. Vamos lá, gente. Questão 732. O professor Allan Kardec perguntou assim, vocês estão entendendo, gente? Está compreendendo? Está compreensível? Para conseguir a melhora da humanidade, essa pergunta, quantos nós não fazemos no dia a dia? Não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Como se fosse assim, poxa, para que a gente possa conseguir essa evolução moral. Porque, gente, quando a gente fala em evolução, nunca pensa que as lições de Deus, que as lições do Cristo, que as lições dos Espíritos é de ordem horizontal. Todas as lições é de ordem vertical. Por isso que são lições imperecíveis, são lições eternas. Então, todo o holocausto, todo o sofrimento, todo o flagelo, ele aparentemente é horizontal. Não, a lição que Deus quer trazer é de ordem vertical. O que eu quero falar com vertical? Vamos nos espiritualizar. É essa a lição. Nos espiritualizar ei, tu não é corpo, só estás no corpo. És espírito temporariamente habitando o corpo físico. Nós temos data de validade. Nós temos data de fabricação, que é a nossa certidão de nascimento, e temos data de validade. Não sabemos a data, mas Deus sabe. E ele coloca direitinho. Algumas vezes ele faz um ajuste, mas ele sabe. Então, toda a lição divina não é para a personalidade, é para o espírito que vive a experiência de uma personalidade transitória, tá? Então, ele diz assim, para conseguir
a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta, olha só, segura essa daí. Pode, pode, e os emprega todos os dias. Então, não vamos pensar que a única forma de evolução humana é o sofrimento. Não, o sofrimento é o último recurso. Tal qual o pai e a mãe diz assim, ó, não vá, não faça, não meta o dedo na tomada, você vai levar choque. Não dê medo na tomada, você vai levar... Ele avisa, mas a teimosia faz com que a criatura vá, enfie o dedo na tomada e tome um belo choque. Quando ela toma o choque, que ela sente a dor, ela aprendeu a lição. Então, a dor, ela é o último recurso. Então, todos os dias, por exemplo, esse momento agora que a gente está tendo de estudo espírita, é o momento do amor. Se nós conseguirmos, gente, ouvir tudo o que nós ouvimos hoje aqui e nos esforçarmos no dia a dia para vivermos, a gente vai estar aprendendo a lição e não precisar, de forma alguma, não precisar passar por dores. Por dores. Então, vou repetir. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ele diz pode e os emprega todos os dias. Meios para a melhora da humanidade, todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e pelo conhecimento do mal. O livre-arbítrio todos nós fomos criados simples e ignorantes. E tivemos contato com o bem e temos contato com o mal. Mas quem faz a escolha somos nós. Ressalva. O planeta Terra, os terrícolas, nós, os terrícolas, nós não somos parâmetro de evolução em relação ao universo. Porque nós olhamos para o planeta Terra e nós temos uma dedução que todo o processo de evolução dos planetas, a massificação erra para depois acertar. Não, gente, não é assim. O que disse o nosso Senhor Jesus? Que eram 100 ovelhas, só uma fugiu do rebanho. Ele está querendo dizer que o normal no processo de evolução universal, no processo da evolução dos espíritos, o comum normal é seguir o bem, gente. É só 1%, vou usar esse termo, é só uma ovelha que se desgarra. E sinto falar, nós, os terrícolas, somos uma dessa ovelha. Nós somos aqueles que dissemos assim, olha, eu não quero seguir Deus. Eu não quero ser bom, eu quero ser egoísta, eu quero as coisas para mim, eu quero ter pessoas, eu quero ter dinheiro, eu quero ter coisas. Eu não quero dividir. É o que nós gostamos. Então, nós somos os rebeldes. Por isso que os espíritos nos chamam. Os terrícolas são os espíritos rebeldes. Rebeldes o quê? Rebeldes à lei divina. E o que é, gente, a lei divina? É a lei do amor. A gente nasceu só para aprender isso. Amarmos uns aos outros. Como diz nosso Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou. E ele pode dar um novo mandamento. Ele é o Cristo. Que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E, meus irmãos, quando a gente não ama o outro, quando a gente não trata bem o outro, quando a gente é grosso, quando a gente é ignorante, quando a gente é egoísta, nós estamos loucos. Nós estamos adoecidos. Uma pessoa maltratando a outra é uma pessoa adoecida. A expressão é de loucura.
Então, o que temos feito das nossas escolhas? Então, nós temos o conhecimento do bem, lembra lá do Antigo Testamento? E o conhecimento do mal, o conhecimento. Mas quem escolhe somos nós, pelo livre-arbítrio. E todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias. Então, ele diz assim, ó, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Não se aproveita. Necessário, portanto, se torna que seja, vou usar o termo, castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Porque nesse movimento de nós sermos, esse castigado, esse castigo, e tem gente que tem ainda, acho que, trauma das encarnações interiores e fica meio cheio de dedo quando usa algumas palavras. Mas esse castigar é, na verdade, eu sou... O que diz Jesus? Aquele que se eleva será rebaixado. Nós bem lembramos do livro Nosso Lar, o sofrimento de André Luiz, aquilo era orgulho, gente. Quer castigo maior do que o próprio orgulho? Porque nós sabemos que quem realmente nos castiga é a nossa própria consciência. E não tem como eu ludibriar minha própria consciência. Não tem como. Então, o meu juiz é a minha consciência. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada nela. Então, eu não tenho como ludibriar uma lei que está gravada em mim. Não tenho. É impossível. Eu faço e a lei que está gravada em mim é aplicada. Então, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É o que nós estamos vivendo agora. De repente, todo mundo percebeu que não é Deus. A gente reclamava do trânsito, não tem mais carro na rua. Acabou. Você vai... Acabou o trânsito. Nós reclamávamos da quantidade de pessoas na rua. Não temos mais. Acabou. Por um tempo vamos ficar assim. Mas esse movimento nos fez fazer um retorno ao lar. Um retorno ao lar. Eu escuto muito, a gente vê piadinhas pelas redes sociais, pessoas dizendo assim, gente, eu não sei mais o que fazer com os filhos. Inventar brincadeira. Não sei. E eu fico pensando, meu Deus, a gente não consegue mais lidar com os próprios filhos dentro de casa? Que família é essa, né? Então, foi esse movimento de volta para a tua casa. Convive com os teus. Convive com os teus filhos. Convive no teu lar, no teu ambiente. Volta, faz os serviços domésticos. Então, gente, quantas lições nós vamos tirar de tudo isso? Quantas lições? Então, isso que nós estamos passando, talvez não fosse necessário. Se lá atrás tivéssemos mudado, seguido a lição do jovem Galileu. Mas como nós não seguimos, e por misericórdia divina, ele nos fez dar essa parada. Melhor assim do que uma terceira guerra mundial. Então, está na programação divina, gente. Então, olha só, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza com pequenos sons. Ok? Vamos para a próxima questão, Fabinho? Aí o Kardec, não satisfeito, fez a questão 738A. Ele diz assim, olha que pergunta maravilhosa. Eu sou apaixonada por Kardec, sou mesmo. Adoro ler Kardec, adoro. Ele diz assim, mas nesses flagelos, tanto
tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Olha a pergunta. Então, para um olhar na horizontal, existem aqueles que são vítimas e aqueles que deveria realmente acontecer, num olhar horizontal. Então, Kardec fez a pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe, tanto morre, tanto sofre o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Puxa vida, né? E faz a pergunta. Vamos ver a resposta, gente? Ele diz assim, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. É a 738. É porque essa tradução que eu tenho aí é a tradução do Guilherme Ribeiro. Eu gosto muito da tradução do Evandro Noleto, que é uma linguagem já mais atualizada, essa aqui, a nova tradução do Evandro Noleto. Mas como está aí, eu vou ler essa do Guilherme. Tá? Então ele diz assim, olha, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Tudo para ele é corpo. Tudo para ele, vou colocar aqui, é horizontal. Entretanto, de maneira diversa, o homem pensa depois da morte. Então, quando eu estou na Terra, eu só consigo pensar terra a terra. Ou seja, vamos dizer que acontece uma situação comigo e eu estando na Terra, eu digo, nossa, como foi injusto, eu fui uma pessoa tão boa, como é que eu pude passar por isso? Então, eu só consigo avaliar de uma forma horizontal. Ao retornar à pátria espiritual, aí sim eu vou conseguir olhar para aquela situação e dizer, agora eu estou entendendo porque eu passei por aquilo. Isso é que ele diz, ó, durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Então, depois que chega no mundo espiritual, ele vai entender por que ele passou. Porque, gente, nós temos processos de expiações. Se nós lermos um pouquinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus vai falar com o nosso querido Ismael, Jesus solicita para que Ismael vá convidar espíritos arrependidos, mas que estavam enrolados com Inquisição, com cruzadas, e mais algumas coisinhas dessas assim, bem complexas. Para reencarnar onde? No Brasil. Para se recuperarem aqui nessa terra. Então, eu até brinco, eu digo assim, gente, nós temos 3 indicações de que tipo de alma somos. Primeiro, somos terrícolas, ou seja, terrícola rebelde. Somos brasileiro, ou seja, rebelde e enrolado com a lei. O brasileiro é enrolado com a lei. E aí eu brinco, eu digo ainda por cima amazonense, nascemos na terra bem quente, né? Então, ou seja, esse movimento deu a entender, eu estou aqui, por exemplo, os nossos irmãos que estão passando por essa experiência na Europa, que a nossa querida Itália passou, que agora os Estados Unidos está passando, a Espanha também está apertando bastante, tem outros países que não estão sentindo. Então, por que essas nações? Por que essas pessoas? Então, é a programação divina. Nós vamos entender que nós vamos ter uma mudança agora muito grande. O ano de 2050, diz o nosso querido Emmanuel, que nós vamos ver uma diferença onde o bem vai começar a ter uma preponderância ao mal. Ele vai começar a estar acima. Nós vamos começar a perceber. Porque hoje fazer o bem é um movimento de tirar foto e pôr na rede social para mostrar que eu estou fazendo bem. Aí, parece interessante, mas o bem agora é feito por motivo de vaidade. Nós vamos chegar a um movimento que fazer o bem é algo natural. Não tem o que se fazer. E olha, gente, essa lição que o nosso Senhor Jesus nos veio trazer é a lição para nós aprendermos a sermos humanos. Dói, né? Dói isso. Mas é a lição para aprendermos a sermos humanos. Essa lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe não é a lição para sermos anjos, é para sermos humanos.
Se nós avaliarmos a nossa vida no dia a dia, parece muito com os animais. Então, o que me diferencia? Qual é o movimento que eu tenho no meu dia a dia? Como eu me comporto como esposo, como esposa, como mãe, como irmã, como filha, como filho, como funcionário, como empregador. Ora, conforme temos dito, diz os Espíritos a Kardec, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Eu li isso aqui, eu não tenho como não rir, porque é isso, olha como é que eles falam. A vida do corpo, bem pouca coisa é. Por que para avaliar assim? O que nós. Tem uma pergunta no Pinga Fogo feito para Francisco Cândido Xavier. Adoro o Pinga Fogo. Assiste, tem no YouTube, é fantástico. E perguntaram assim, na época perguntaram, porque o Zé Arigó, que era um médium de efeitos físicos, médium de cura, havia sofrido uma morte assim, muito rápida. Então, foi perguntada a Francisco Cândido Xavier por que esses médios, às vezes, têm uma morte muito rápida, um acidente, algo assim muito rápido. E aí o Chico, como um homem boníssimo, jamais poderia criticar ou julgar a atitude do Zé Arigó na época. O que ele fez? Ele trouxe a resposta se colocando como exemplo. E ele disse assim, se algum dia eu não for fiel aos compromissos que eu assumi, e se eu não realizar o trabalho que Deus me confiou, eu peço a Deus que Ele me tire da terra. Olha que coisa linda. Para que eu não venha me comprometer mais e até mesmo atrapalhar o processo de evolução. Então, ele quis dizer o quê? Que muitas das vezes, essa saída rápida da terra, algumas vezes é um processo expiatório, mas algumas vezes havia uma programação para aquela criatura. Mas ela estava se destrambelhando, ela estava tomando caminhos que iria trazer danos muito grandes ao espírito. Então, o que o papai faz? Tira. Tira antes que esse menino se enrole mais. Tira antes que essa menina se enrole mais. Tira. É simples. Então, é isso que ele está dizendo aqui, olha. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Porque ele fez uma comparação do século com a eternidade. Então, ele disse, se eu tiver que expiar alguns meses ou alguns anos, que seja. É preferível aquilo que eu passar uma eternidade sofrendo. Aí você vai dizer, mas quando santifica a eternidade no mundo espiritual, meus irmãos, quando a gente sente uma dor moral, 1 minuto é uma eternidade. 30 minutos é uma eternidade. Parece que o tempo não passa. Imagina isso quando a gente retorna à parte espiritual. Vou repetir. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam esses sofrimentos um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Olha só, está aqui, gente, no livro dos Espíritos, todas as nossas respostas. Então, as pessoas me mandam N mensagem. Tia, o que a senhora acha disso? Tia, por que estamos passando por isso? Tia, está aqui, olha. Representa um ensino que se vos dá, é um ensino, é uma lição, e que vos servirá no futuro. Os espíritos
que preexistem e sobrevivem a tudo, ou seja, Jesus levantou Lázaro do sepulcro. Mas Lázaro morreu, gente. Lázaro morreu. Chega uma hora que Lázaro teve que morrer. Então, o que a gente para pensar? O corpo físico é transitório. Então, se não for de corona, é de corina, é de qualquer outra coisa. Mas vai chegar uma hora que a gente vai partir. Ou a gente quer virar dinossauro. Eu digo, gente, a melhor coisa que tem é o processo da reencarnação e da mudança. Porque, olha, gente, tem família que é muito difícil. Imagina você viver eternamente naquela família. Que maravilha a gente poder trocar. Olha, a gente troca de marido, troca de esposa, troca de filho, se for necessário. E nesse movimento do processo da reencarnação, nós vamos estendendo a família universal. Que delícia isso! Que maravilha! Porque ficar com um fofo eternamente, Deus o livre. Se for um fofo fofo, beleza. Mas se não for um fofo fofo, Deus o livre. Não tem quem aguente. Olha, na Revista Espírita, acredito que é de 59, se não me falha a memória, eles vão falar sobre Júpiter. Acho que é Júpiter, gente, me deu um branco, mas acho que é assim. É um planeta mais evoluído. E lá eles vivem, em média, uma reencarnação 500 anos. Só que lá o bem prevalece. Então é uma maravilha você viver 500 anos com um grupo onde o bem prevalece. Então, viver 70, 80 anos, que todos nós, se nós formos abrir aqui, gente, alguém tem uma família maravilhosa que não tem nenhum problema? Isso não existe. Todos nós o temos. E nós estamos numa família exatamente aquela que serve como material pedagógico para o meu processo de evolução. Ponto final. Mas vamos lá, que o tempo já está indo, esse relógio está rápido, né? Então, diz assim, representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem sobrevivem a tudo, ou seja, calma que ninguém morre, tá? A gente só vai largar a verte. E, obviamente, a forma que a gente vai acordar no mundo espiritual, às vezes as pessoas chegam, Conceição, fulano desencarnou, como você acha que ele está? Era uma pessoa boa? Era, então tá bem. Era uma pessoa ruim? Era, então tá ruim. Não tem que... É matemática, gente. É exata isso. Se eu faço bem, logo fico bem. Se eu faço mal, uai, eu vou estar no mal. Então é uma questão... 2 e 2 é 4 mesmo. Não tem como. Plantou, colheu. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Qual é essa lei? Ação e reação. Mas é finito. Vamos lá, olha. Os espíritos, então, que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real, o verdadeiro mundo. Coisa legal isso, né? Porque a gente acha que o mundo físico é o mundo real. Não, gente. O mundo físico é o mundo transitório. Tá? Transitório. Alguém da sua família já desencarnou. Desencarnou, desapareceu. Acabou. Aquela pessoa, aquela personalidade acabou. Em espírito, ela nunca acaba, mas aquela personalidade, quando eu desencarnar, a Conceição vai acabar. Olha, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Todo o cuidado de Deus é com o espírito, não é com o corpo físico. O corpo físico é um instrumento, gente. Olha só. Esses os filhos de Deus e o objeto de todo o seu cuidado. Os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, que é o corpo, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, o Papai do Céu não está preocupado com o corpo, está preocupado com a alma.
corpo é instrumento de progresso da alma. Então, tenhamos confiança, segurança, nada de excesso. O excesso, ele diminui, ele cai a nossa imunidade. Ele cai a nossa imunidade. Vamos para o próximo, que aí é uma reflexão. Esse é o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Eu peguei só um tópico para nós fazermos uma reflexão, tá bom? O livro Vinha de Luz, essa série do Emmanuel, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, é Emmanuel comentando o Evangelho de Jesus. E é Emmanuel comentando. Então, o que o nosso querido Emmanuel fez? Ele pegou aqui o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Para nós entendermos isso aqui, eu vou no Evangelho de Mateus, tá? Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Posso ler? Para a gente entender esse versículo, porque o que o nosso Emmanuel faz? Ele pega um pedacinho de um versículo e comenta. Mas esse capítulo 6, esse item, é necessário a gente ler hoje, para que a gente possa ficar fortalecido. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Oi, Conceição. Salomão, O áudio tá em falhando toda a bastante agora. sua glória, se vestiu como um deus. Pode continuar, Conceição. Oi, Fabinho, tá conseguindo? Eu tô conseguindo ouvir agora. Mas, assim, apesar da gente não ter conseguido ouvir toda a sua leitura, mas deu Vamos para tentar de acompanhar novo? o texto que estava na tela. Então tá. Então, só para finalizar o texto da tela, quando ele diz, não andeis, pois, inquietos. Só para finalizar, gente. Uhum. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Então, temos que ter cuidado, né? Ele pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos apenas no trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, gente, é urgente, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige, né? Então, eu acho assim, nós trouxemos essa mensagem para que a gente realmente possa ter essa confiança, tá, gente? Confia. Nada de desespero, nada de tumulto, nada de pânico. Tá tudo certo. E se formos chamados ao testemunho, que possamos ir com alegria, com a mesma alegria que os cristãos entravam na arena cantando.
Então, e sejamos nós instrumentos da paz, que possamos ser aqueles que acalmam. Pararmos com essa mania enorme de distribuir mensagens que promovem pânico. Nós temos um péssimo hábito de fazer isso. Então, eu sou responsável quando eu encaminho uma mensagem que vai ao instrumento do bem. Lembrando que nós temos irmãos espíritos que adoram disseminar o mal. E se nós não tivermos atento, estaremos sendo instrumentos desses nossos irmãos. Então, esse foi o nosso trabalho. Não sei se deu para a gente acompanhar legal, se foi bom. Foi bom, gente? Foi Apesar da falha? Foi ótimo. Muito bom, como sempre. Oh, que bom. Excelente, que bom. excelente. Olha lá, Paulinha. Muito bom, mas Que bom. toda saudade, viu? Muito bom. Poxa, que legal. Oi, Conceição, foi ótimo poder participar. Foi muito esclarecedor para nós. Muito obrigada pelo Que convite. bom. Oh, Ana, foi uma alegria também. Adorei estudar com vocês um pouquinho. Tá. Um abraço, Espero boa que noite. Obrigado. Outro para vocês. Alguma pergunta, Obrigado, gente? Conceição. Boa noite. Obrigado. Imagina, foi uma alegria. Obrigado. Obrigada. Temos a prece, viu, gente? Vamos orar juntos? Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer, em nome da morada, a todos vocês que participaram. Realmente foi um sucesso. Nós chegamos a ter aqui 112 pessoas participando dessa primeira palestra virtual do Morada Cristã. Então, é muita alegria que nós fazemos essa primeira palestra. Agradecemos imensamente a Conceição, a todos que participaram, que contribuíram de alguma forma, e contamos com a presença de vocês nas próximas. Nós queremos fazer às quintas e sábados, até o término dessa nossa quarentena, nós queremos fazer quintas e sábados essas palestras. Tá? Então, a Conceição já está reconvidada de pronto, tá? E nós vamos tentar agendar com outros palestrantes, lógico, mas nós vamos avisar também vocês, a todos, né? Os nossos grupos, os próximos dias, e os próximos temas, e os próximos palestrantes. Vamos entrar em contato para avisar vocês. Eu agradeço muito, e nós vamos agora fazer a nossa prece final. Tá? Certo. E Estamos aqui. se a Aline ainda estiver aí, eu gostaria que a Aline pudesse fazer a nossa prece. Conceição, minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, pelos ensinamentos. Eles vieram em uma boa hora, nos acalmaram, nos tranquilizaram e nos deram esperanças para um mundo melhor. Queremos agradecer muito a você, que, claro, foi intuída, foi utilizada pela espiritualidade irmã e amiga para nos trazer essa mensagem nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. E agora, nesse momento, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento de reflexão da Tua palavra, por esse consolo, por esse lenitivo, por essa calma e esse refrigério em nossos corações e em nossas mentes. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida e pelas oportunidades que nos tem dado de nos melhorarmos e progredirmos. Seja conosco hoje e sempre, nos protegendo, nos amparando e sendo nosso farol em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Conceição. Tchau, muito gente. obrigado mais uma vez. E a gente se despede aqui
informando que a gente vai continuar com essas palestras, tá? E nós vamos avisar, quando nós formos ter outras palestras, provavelmente esse sábado nós teremos também, nós vamos avisar sobre o palestrante e o tema, tá ok? Muito obrigado, tá? Eu vou fechar a sala, mas vocês vão poder continuar. Eu vou fechar a sala, fechar a gravação, e aí as pessoas vão saindo devagarinho, sem problema nenhum, tá? Muito obrigado mesmo, uma excelente noite a todos. Beijo para você. Conceição, pode falar. Eu que agradeço, Fabio, novamente o convite. Obrigada, Aline, pelo trabalho. Eu queria poder abraçar cada um de vocês, mas sintam-se realmente abraçados. Rogo a Deus, nosso Pai, por cada um de vocês, e que tudo isso que nós ouvimos hoje da espiritualidade amiga possa repercutir no nosso mundo íntimo, no nosso dia a dia, para que a gente possa ter essa calma, essa confiança e essa segurança no amor de Deus. Um beijo no coração de todos vocês, viu? Obrigado pela oportunidade de estudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Conceição. Tchau. Obrigada, tia Conceição. Amei a palestra. Oh, meu amor. Beijo. Pronto, já ganhei o dia. Tchau, beijo. Beijo, Valéria. Beijo, Marta. Tchau, beijo, gente. Fábio. Beijo, meu amor. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. Adorei estar com vocês. Adorei isso. Tchau, tchau. Tchau.